outro. Como é seu nome mesmo? Mano, meu nome é Rafael, pai. Faelzinho ou Fael? Não, no Insta é Faelzinho mesmo. Faelzinho, né? Isso. É porque eu tava olhando no Instagram ali da minha esposa ali. Aí eu vi umas curtidas lá, umas reações. Não, mano, mas viu? Você tem um tal de Faelzinho lá. Não, mas deve ser outro, pô. Tem um bocado de nome igual, moço. Isso daí não deve ser eu, não, pô. Ah, então deve ser impressão minha mesmo. Calma, moço, pra que isso? Passou só um coisinha ali. Não, moço, pra... Mas se caso for você lá mesmo que estiver seguindo lá. Não, Sim, pode ir falando. não. Se por acaso for... Isso. Não, pô, seu nome é Luiz, né? É. Não, se por acaso for, eu vou bloquear, moço. Eu vou parar de seguir. Sabe o que você tá fazendo, né? Não, aqui é a navalha nova aqui que eu comprei aqui. Entendi. Mais ramoladinha. Não, mas pra que isso? Mas você vai parar de seguir lá, né? Pronto, Vou ótimo. parar de seguir, eu vou bloquear, né? Pronto, faça nem- isso mesmo. Nem aqui eu venho mais. Pronto, faça isso mesmo. Eu vou me mijar.